Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 45 da playlist de aulas do sétimo ano e dando continuidade aí à nossa sequência de aulas sobre área de figuras planas. Hoje vamos trabalhar com a resolução de problemas. Vem comigo! Bom, o primeiro probleminha que eu quero trabalhar com vocês vai aparecer aí na sua tela. Eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver, depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá? E aí, conseguiram fazer? Deu para entender o problema? Ele diz o seguinte, ó, em 2010, o Comitê Central da Federação Internacional de Basquete padronizou a forma e as dimensões dos garrafões das quadras oficiais. Veja a seguir uma quadra antes da mudança com um garrafão na forma de trapézio e a quadra depois da reforma, segundo as orientações da FIBA, com um garrafão na forma de retângulo. Então, o nosso problema está dizendo o seguinte, que numa quadra de basquete, antes de 2010 o garrafão tinha esse formato, com essas medidas, né? Uma quadra oficial de basquete, tinha a forma de um trapézio. E após 2010 o garrafão passou a ter a forma de retângulo, tá? Passou a ser retangular com essas medidas. Aí ele tem três perguntas, A, B, C. Letra A, qual é a área total dos garrafões antes de 2010? Então ele quer saber a área, né, do garrafão antes de 2010. Dos garrafões, né, que são dois. Aqui eu desenhei um, mas tem outro igualzinho esse. Na letra B, qual a área total dos garrafões após a reforma, após 2010? Então ele quer saber a área dos garrafões, são dois também, dois iguais a esse. E na letra C ele quer saber se a área aumentou ou diminuiu e de quanto, né? Vamos lá então. Para a gente começar aqui na letra A, a gente tem que lembrar o seguinte, essa figura é um trapézio. E para eu calcular a área de um trapézio, eu tenho uma fórmula que diz o seguinte, que a área do trapézio é igual à soma das bases mais vezes a altura dividido por 2, certo? Então esse é o nosso princípio, é você reconhecer a figura e associar a sua formulinha. Na aula passada a gente ficou trabalhando o quê? A aplicação da fórmula, não foi isso? Para treinar bastante, para a gente não ter mais dificuldade em aplicar a fórmula. Agora a gente vai trabalhar com a resolução de problemas, com a interpretação também. Então aqui está, um trapézio, a área do trapézio está escrita aqui. Vamos identificar quem são as bases, quem é a altura aqui? Bom, as bases. As bases são as linhas paralelas do meu trapézio, né? O trapézio ele tem um par de lados que são paralelos. É esse lado que mede 600 centímetros e esse que mede 360 centímetros. E a altura sempre forma 90 graus com a base. Ela foi colocada aqui, ó, do lado de fora, mas eu poderia projetar ela para dentro aqui, né? Dentro do trapézio. Então, esse 580 centímetros seria a nossa altura, tá? Então, a base maior, a base menor e a nossa altura. Eu posso trabalhar tanto em centímetro, já que todas as unidades de medida estão em centímetros, como também poderia ter passado tudo para metros, só para ficar com números menores, mas aí fica a critério de cada um. Bom, vamos lá para o cálculo da área então. Substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter que as bases são 600 e 360. Então, 600 mais 360 vezes a altura. A altura é 580. Aí tudo isso dividido por 2. Fazendo a soma das bases, 600 mais 360 dá 960. Vezes 580, tudo isso dividido por 2. Agora aqui eu vou fazer na calculadora, tá? Nosso foco aqui está na resolução do problema, e não no cálculo em si, né? Fazer uma continha de vezes. Então, só para a gente ganhar tempo, para a aula não ficar muito longa. E também não tenho nem muito espaço aqui para resolver. Ó, 960 vezes 580 dá 56.800. Então, 56.800. Aí eu vou dividir por 2.
Então, a área vai ser aqui, ó, 56.800 dividido por 2, 272.400 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área de um garrafão, 272.400 centímetros quadrados, certo? Mas na quadra de basquete não são 2 garrafões desse aí? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Pegar esse número que nós encontramos e multiplicar ele por 2. Tá? Então, a gente vai multiplicar aqui por 2. Por quê? Porque são 2 garrafões. E aí, a gente vai ter uma área total aqui de 56.800 de novo. Só eu escrevi errado aqui, não é 56.800. Espera aí, volta aqui. É 556 mil. Ah, tava vendo que tava muito pequeno mesmo. Agora sim, né? 556.800 dividido por 2. Agora eu vou multiplicar por 2 de novo, vai voltar no 556.800. Então essa aqui era a área total dos garrafões, a área total dos 2 garrafões, né? Antes de 2010, certo? Deu para entender? Então, o primeiro passo foi identificar a figura, era um trapézio. Aplicamos a fórmula da área do trapézio, né? Identificamos quem era a base maior, base menor e a altura. Calculamos a área de um garrafão, 272.400. Aí multiplicamos por 2, porque na quadra de basquete vão ter 2 garrafões. Agora vamos para a área após a reforma, né? Após 2010. Aqui nós temos um retângulo e nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura, né? Aqui tem o ângulo de 90 graus, aqui está a nossa base, ó, 580 é a base, 490 é a altura. Então, para eu achar a área de um retângulo, é só fazer base vezes altura. Substituindo, vai ficar aqui a base é 580 vezes a altura, que é 490. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora para agilizar. 580 vezes 490 é igual a 284.200, tá? Então a área deu 284.200 centímetros quadrados. Essa aqui é a área de um garrafão, mas na quadra vão ter 2 garrafões desse aí. Então eu vou pegar aqui agora e vou multiplicar por 2, né? Vai ficar aqui, ó, 284.200 vezes 2. E aí eu vou ter uma área total de 568.400. 568.400 centímetros quadrados. Certo? Então aqui a área antes de 2010 ficou 556.800 centímetros quadrados. Após 2010 ficou 568.400. Aí eu pergunto, gente, na letra C, né? A nova área, ela aumentou ou diminuiu? 568 é maior ou é menor que 556? É maior, né? Então teve um aumento aqui. Então a resposta aqui na letra C é aumentou. Aumentou. Quanto que aumentou? Aí para a gente saber quanto aumentou, a gente calcula a diferença entre esses dois números, né? 568.400 menos 556.800, tá? Então eu vou fazer essa continha de menos aqui, ó. Certo? 568.400 menos 556.800. E o resultado é 11.600 centímetros quadrados. Então, aumentou 11.600 centímetros quadrados. Beleza? E aí, conseguiram fazer? Chegaram nessa resposta também? Ficou um pouco apertado aqui, né? Por conta da lousa, que é pequena, mas acho que dá para entender. Caso alguém tenha passado tudo para metros, né? Se tivesse passado tudo em metros, aqui ia dar 55,68 metros quadrados. Aqui ia dar 56,84 metros quadrados.
e aqui ia dar 1,16 metros quadrados, tá? Em metros quadrados teria aumentado 1 metro quadrado e mais 16 centésimos. Tudo bem, gente? Então esse foi o nosso primeiro problema para a gente começar aí a nossa aula de número 45. Vamos trabalhar mais 2 probleminhas. Eu vou colocar o segundo problema na sua tela aí, mas antes gostaria de pedir um favor aí. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, né? Então ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Se inscreva, deixa um comentário legal, deixa o seu joinha e vamos lá tentar fazer a segunda questão então. Bom, nosso segundo problema diz assim, determine a área D1. Aí na letra A, paralelogramo de base medindo 32 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Não precisa fazer a representação da figura, tá? Basta você vir aqui e fazer o cálculo. Como assim, professor? Ficaria assim, ó. A gente sabe que a figura é um paralelogramo. E a área do paralelogramo é calculada como base vezes altura. A base é 32, a altura é 15, então basta multiplicar aí o 32 pelo 15, tá? E a gente vai encontrar a área do nosso paralelogramo. Bom, vou fazer essa aqui, vai, ó, 32 vezes o 15, 5 vezes 2 é 10, sobe 1, 5 vezes 3, 15, mais 1 é 16, coloco o 0 aqui, antes de fazer a multiplicação da dezena, 1 vezes o 2 é 2 e 1 vezes o 3 é 3, somando tudo dá 480. Como as medidas estão em centímetros, 480 centímetros quadrados. Essa seria a nossa resposta. Se a gente quiser fazer a figura, seria um paralelogramo, né? O paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Ficaria mais ou menos assim, tá? A base aqui, ó, medindo 32 centímetros. E a altura por dentro da figura, né? A altura fica aqui, ó, perpendicular à base, formando 90 graus. A altura medindo 15 centímetros. Bom, a letra B quer que a gente calcule a área de um quadrado que tem lado de 18 metros. Se a gente fosse fazer a figura, né, um quadrado a gente sabe que é um quadrilátero, que tem os 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, tá? Então, se um dos lados mede 18, todos vão medir 18, né? No caso aqui, 18 metros. Para calcular a área de um quadrado, é só fazer lado vezes lado. Então, vai ficar 18 vezes o 18. E aí, 18 vezes o 18, vamos fazer aqui do lado. 18 vezes o 18. 8 vezes 8, 64. Põe 4, sobe 6. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. Então, deu 144. Coloco o 0 aqui para fazer a conta do 1. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 1 dá 1. Somando, dá um total aí de 324. E aí, um detalhe, ó. O lado foi dado em metros. Então, a área, quando eu encontrar a área desse quadrado, eu vou encontrar a área em metros quadrados, né? Então, 324 metros quadrados. Ok? Vamos lá para a letra C e D. Na letra C, a gente tem que calcular a área de um trapézio, onde as bases medem 28 e 16 e a altura é 8. Todas as medidas estão em centímetros, tá? Como eu já falei anteriormente, eu não preciso desenhar a figura. Posso até desenhar se eu quiser, mas não há necessidade, tá? A gente só vai colocar a fórmula aqui. Para calcular a área de um trapézio, eu tenho que somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2, certo? Bom, agora eu vou substituir. As bases medem 28 e 16, então vai ficar 28 mais 16. A altura mede 8, tudo isso dividido por 2. Aí somando 28 mais o 16 dá um total, vamos fazer aqui, 28 mais 16. 8 mais 6, 14. Sobe 1, dá 44. Então, ficou 44 vezes o 8, tudo isso dividido por 2. Bom, 44 vezes o 8, 44 vezes o 8, 32 sobe 3, 35. Deu 352. Tá certo, né? Aí, esse 352 a gente divide por 2. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, abaixo 5. 15 dividido por 2 dá 7, sobra 1, abaixo 2.
12 dividido por 2 dá 6 e não sobra nada. Então, a gente tem que a área desse trapézio é 176 centímetros quadrados, ok? Se a gente quisesse desenhar o trapézio, seria mais ou menos assim, né? Faço as bases paralelas. As bases paralelas, uma tem 28 centímetros, a outra tem 16. Tá? Fecha aqui o quadrilátero, a altura ia ficar interna, né? A altura aqui medindo 8 centímetros. Seria mais ou menos essa a ideia do trapézio. Na letra D é um losango. Losango onde a gente tem as diagonais. Uma mede 13, a outra mede 8. Para a gente calcular a área de um losango, a gente tem a seguinte fórmula. A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aí é só substituir, né? A diagonal maior é 13, a menor é 8. E aí a gente divide por 2. Bom, começando aqui pela multiplicação, 13 vezes o 8 dá um total aí de 104. Aí eu vou pegar o 104 e dividir por 2, dá 52 centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Se a gente fosse fazer a representação do losango, é tipo um balãozinho assim, né? Pode ser em pé, pode ser na horizontal. Aí foram dados a medida da diagonal maior, essa diagonal medindo 13, e também a medida da diagonal menor, que media 8, né? Seria essa a nossa representação. Beleza, gente? Então esse foi o nosso segundo probleminha de hoje. Vamos para o último. Ele vai aparecer aí na sua tela. Esse tem que pensar um pouquinho mais. Não há uma única resposta certa, tá? Então pause o vídeo, tente responder. Bom, e o nosso último problema, ele fala assim, que represente, né? Um trapézio com área de 108 centímetros quadrados e altura de 12 centímetros. Olha só como é um pouquinho diferente esse exercício, tá? Eu tenho um trapézio, beleza? Um trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Eu sei que a área dele é 108, a área, tá? É 108 centímetros quadrados. A altura eu desenhei aqui, ó, 12 centímetros. O que nós não sabemos desse trapézio? Nós não sabemos as bases, tá? A gente não sabe quanto mede a base maior, nem quanto mede a base menor. Por isso que eu falei, né, no início, que a gente tem aí mais do que uma resposta correta, tá? Mais que uma resposta possível. Como que a gente vai descobrir, então, o valor dessas bases? Bom, vamos pensar na fórmula da área. A gente tem um trapézio, então a área do trapézio, nós sabemos que é a soma das bases vezes a altura dividido por 2, correto? Então, beleza. Então, a área aqui, nós sabemos, 108. Vamos substituir a área pelo número 108. Ó. A área do trapézio é 108. As bases eu não conheço, então eu vou deixar indicado como uma soma, né? A base maior mais a base menor, eu não sei quanto dá. A altura é 8. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Ó. A altura é 12, né? 12. Então, a gente tem que pensar assim, ó. A gente tem que procurar dois números que somados, depois multiplicado por 12 e dividido por 2 dá 108. Então, eu tenho que encontrar dois números que eu vou somar eles. Vou multiplicar por 12 e dividir por 2, o resultado é 108. Se a gente fizer as operações inversas, a gente pode pensar assim, ó. Então, eu tenho que pensar qual é o número, ó, vamos lá, ajuda eu aqui, qual é o número que vai ser multiplicado por 12, depois ele vai ser dividido por 2, e a resposta dá 108. Então, eu tenho que encontrar esse número aqui. Qual é o número que multiplicado por 12, dividido por 2 dá 108. Para eu fazer o caminho contrário, eu faço a operação inversa. O inverso de dividir por 2 é fazer vezes 2. E o inverso de fazer vezes 12 é dividir por 12. Então, olha só. 108 vezes 2 dá 216. 216 dividido por 12 vai dar, vamos fazer aqui, 216 dividido por 12. Vai dar 1, vai sobrar 9, abaixo 6, dá 8, né? Então vai dar 18. Então esse número aqui é o 18, certo?
Então a gente precisa, ó, descobrir essa soma das bases tem que dar 18, tá? Então vai ficar assim, ó, 108 é igual. Aqui a soma das bases tem que dar 18, porque 18 vezes o 12, 18 vezes o 12 dividido por 2 dá 108. Então eu tenho que descobrir dois números que somados dão 18. Aí quais são esses números? A gente vem aqui e completa, né? Para dar 18, pode ser 10 na base maior e 8 na menor? Pode. Então essa seria uma resposta possível, tá? A base maior sendo 10 centímetros, a menor sendo 8. Mas podia ser diferente, podia ser a base maior sendo 14, a menor sendo 4. Também pode, né? Porque 14 mais 4 dá 18. Então, o grande X aqui da questão era você encontrar esse 18. Saber que a soma das bases tinha que dar 18. Aí, qual vai ser o valor dessas bases? Aí a gente tem várias possibilidades. Podia ser 11 na base maior e 7 na menor? Podia também, porque 11 mais 7 dá 18. Deu para entender o exercício? Então, a nossa grande questão era encontrar esse 18. Descobri que a soma das duas bases tinha que dar 18. E aí a gente tem algumas possibilidades, né, para fazer isso, para fazer essa soma dar 18. Tá legal? Aqui deu para entender também, gente, ó, que eu usei operação inversa. Eu tinha que descobrir qual é o número que multiplicado por 12 e dividido por 2 ia dar 108. Aí eu usei o inverso. O inverso de dividir por 2 é vezes 2. Aí o inverso de multiplicar por 12 é dividir por 12. Beleza? Vamos usar o mesmo raciocínio nos demais exercícios, tá? Vou apagar aqui, ó, para conseguir fazer a letra B. Agora a gente tem que determinar, ó, a gente tem um losango. E sabemos a área do losango. O que a gente não sabe a respeito do losango? As suas diagonais, ó. Eu não sei quanto mede a diagonal maior. Também não sei quanto mede a diagonal menor. Mas eu sei que a área é 110. Então vamos começar pela fórmula da área. A área de um losango não é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2? A área é 110. Ó. Então a área aqui, ó, 110. Agora, eu tenho que pensar assim. Qual é o número que dividido por 2 dá 110? O número que dividido por 2 dá 110 não é o 220? Então, essa multiplicação aqui tem que dar 220. Essa multiplicação tem que dar 220. E aí a gente precisa encontrar, né? Ó, por que 220? Porque 220 dividido por 2 dá 110. A gente precisa encontrar dois números que multiplicados vão dar 220. Então, podia ser aqui, ó, o 22 e o 10? Podia, né? Quanto que dá 22 vezes 10? Bom, 22 vezes 10 dá 220. Podia ser 4 e 55? Podia também, ó. 55 vezes 4 dá 220, tá bom? Então, a gente tem algumas possibilidades, né? Algumas respostas possíveis para essa multiplicação dá 220. A gente colocou duas aqui na lousa, tá? Então não tem uma única resposta correta, a gente tem várias possibilidades aí. Deu para entender essa também? Bom, agora que você já viu a A e a B, talvez você consiga ter um melhor desempenho na C e na D. Se quiser pausar o vídeo e tentar fazer novamente, ou apenas verificar se o que você já fez está certo, acho que é legal. Bom, aqui na letra C é um paralelogramo de área 75 centímetros quadrados. Para a gente calcular a área de um paralelogramo, a gente precisa conhecer a base e a altura. Paralelogramo não divide por 2, estão lembrados, né? Então a gente sabe assim, ó, a área de um paralelogramo é base vezes altura. A área dá 75, está escrito aqui que é 75. Então eu preciso encontrar dois números que multiplicados deem 75. Então, essa multiplicação tem que dar 75. E aí eu tenho várias possibilidades, né? Ó, por exemplo, pode ser 25 vezes 3. 25 vezes 3 dá 75. Então, eu podia falar que a base é 25 e a altura é 3. Tá? Além do 25 vezes 3, tem outra multiplicação que dá 75? Tem, ó. 15 vezes 5.
15 vezes 5 dá 75, certo? Então, podia ser aí a base valendo 15, a altura valendo 5, certo? Tem outra multiplicação que dá 75? Tem bastante, né? Podia ser, ó, 10 vezes 7,5. 10 vezes 7,5 também dá 75. Então, eu tenho várias possibilidades aqui, várias respostas possíveis, né? Para representar o meu paralelogramo. Desde que a multiplicação da base pela altura dê 75, tá certo o meu exercício. Agora, na letra D, que é o quadrado, eu só tenho uma resposta possível. Ó, eu tenho um quadrado, a gente sabe que o quadrado tem os lados iguais e que a área do quadrado é 49. Para a gente calcular a área de um quadrado, a gente não faz lado vezes lado? Ou seja, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá 49. Aí só tem uma possibilidade, que é o 7, né? 7 vezes 7 dá 49. Então, se a área do quadrado é 49, é porque cada um dos lados mede 7 centímetros. Beleza? Deu para entender, gente? Então, essa foi a nossa aula de número 45 da playlist de aulas do 7º ano. Trabalhamos somente com a resolução de problemas hoje, tá? Temos mais uma aula que a gente vai falar sobre a área de figuras planas. Nós vamos trabalhar com a decomposição de figuras. Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.